Agora um destaque internacional, as recentes tensões no Oriente Médio com ofensivas de Israel contra as cidades palestinas na Cisjordânia geram dúvidas sobre a possibilidade de cessar fogo. E para analisar esse cenário, a nossa entrevistada agora é especialista em geopolítica daquela região, Helena Scheren. Tudo bem, professora? Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por nos atender. Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Muito obrigada por me receberem também. Muito obrigado. Professor, eu cheguei a ver uma análise nessa tarde de que Israel está temendo perder o controle de algumas regiões. A senhora acredita que essa ação que Israel fez na Cisjordânia, em 4 locais pelo menos, contra os palestinos, tem a ver com isso? O que pode estar por trás desse ataque? Esse ataque, na verdade, ele vem juntamente com uma série de outros, mas ele vem na mesma direção, no mesmo universo de o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, tem cada vez mais receio pela falta de apoio nacional. Então, cada vez mais nós vemos grupos que estão exigindo o final da guerra, que estão exigindo o retorno dos reféns, que estão exigindo a destruição completa do Hamas, que estão exigindo... Aí que a gente começa vários pequenos pormenores, né? Inclusive, tem até uma parcela da população que pede ao Netanyahu a destruição completa da faixa de Gaza para os palestinos. Então, as visões são múltiplas, as exigências são múltiplas. Desse meio tempo, cada vez mais nós vemos também o Netanyahu reforçando a sua visão inicial, que ele já fala realmente desde o início do conflito, que é o conflito só acaba quando o Hamas for completamente dizimado. Então, não tem a possibilidade, ou não tem muitos desejos de sentar para pensar um acordo de paz, para pensar uma liberação de reféns dos dois lados. Pela visão do Netanyahu, do governo de Israel nesse momento, o conflito só acaba a partir do momento que o Hamas for exterminado. Contudo, porém, todavia, a gente tem alguns problemas bem peculiares aqui. Dentre eles, o fato de que... Minha gata ao fundo, perdão. Parece até um pouco tolo de dizer, mas terrorista não veste uniforme. O pessoal do Hamas não está com uma camiseta escrito "Sou do Hamas". Então, como que a gente vai fazer para efetivamente encontrar essas pessoas? Ao invés de irmos pontualmente, de pouco a pouco, de pensar, de fazer uma tática, uma logística de guerra mais complexa e que consiga afetar o mínimo de civis possível, o que a gente vê o governo israelense fazendo desde o início do conflito eu vou atingir qualquer área que minimamente possa ter algum terrorista do Hamas. Então, por essas questões, a gente vê esses ataques aumentando. E, professora, ele tenta fazer essa ampliação dos ataques ou tomar mais áreas, vamos dizer assim, mas isso não é um contrassenso quando a gente fala também em cessar fogo? Mais uma vez, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente voltou a ver o Catar fazendo mediações ou tentando fazer mediações e até mesmo o Egito. Ou seja, eram 2 países que já há algum tempo a gente não via a informação de que estariam envolvidos em negociações de paz, tentativas de cessar fogo. Não é um contrassenso o que acontece nesse momento no Oriente Médio? Você tem toda a razão, Thiago. Infelizmente, concordo plenamente, é de fato um contrassenso, especialmente porque nós vemos o Netanyahu puxando uma linha de raciocínio daquilo que ele gostaria de ver para o final da guerra, sendo completamente oposto daquilo que agora o Sinwar, que é o novo comandante do Hamas, né, após a morte ou o assassinato do anterior algumas semanas atrás. Então, ele também tem uma visão completamente oposta. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer esses 2 atores sentarem, praticamente impossível, sentarem numa mesa de negociação para pensar num cessar-fogo. O que a gente está mais vendo, que é oposto ao que o restante do mundo está pedindo, regionalmente, ou mesmo o Ocidente, né, internacionalmente, a gente vê atores pedindo por um cessar-fogo, por tratativas de acordos de paz, qualquer coisa nesse sentido, parece que está cada vez mais distante. E acaba se tornando algo que a gente até consegue fazer, que traçar alguns paralelos com o conflito entre Rússia e Ucrânia, que é um conflito que já dura praticamente 2 anos. Então, esse conflito agora, na faixa de Gaza, daqui a pouco bate 1 ano. E a gente ainda não teve tratativas de paz, negociações mais eficientes
apesar da boa tentativa de vários outros países. Então, realmente é uma falta de senso, talvez, de sentar para efetivamente conversar e talvez você abrir mão de um pouco das coisas que você quer para você conseguir garantir paz para a sua própria população. E rapidamente, professora, por mais que se haja esse esforço para que os países apoiem a tentativa de se concluir uma guerra como essa, daqui a pouco completa um ano, a senhora acredita que, claro, tem muita ideologia envolvida nisso, muitas questões religiosas também envolvidas nisso, questões territoriais, mas a senhora acha que Israel, nesse momento, não tem disposição para um cessar-fogo? É muito improvável. Do que a gente vê o Netanyahu falando mais recentemente, agora, ele já não tinha no início, mas agora parece que cada vez menos ele tem esse desejo de sentar para pensar um cessar-fogo. O que talvez o leve a essa possibilidade de tratativa é a pressão interna da sua população que exige a retomada dos reféns. Então, se a única forma possível de os reféns israelenses saírem do território de Gaza, saírem das mãos do Hamas e voltarem para casa, se a única forma disso acontecer for via acordo de paz, aí sim. Mas na visão do Netanyahu, que a gente está vendo nos últimos tempos, ele pretende fazer isso com bombas e explosões mesmo, infelizmente. Fico muito triste de comentar que uma guerra a gente não vê fim. Professora Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, muito obrigado mais uma vez pela atenção e pela gentileza. Bom descanso, até a próxima, professora. Muito obrigada, Thiago. Boa noite para todos aí no estúdio.